Bem-vindos ao VetinCast, o podcast da medicina veterinária aqui no Brasil, onde você vai encontrar o melhor conteúdo voltado para o desenvolvimento profissional, empreendedorismo, desenvolvimento de carreira e desenvolvimento técnico. Aqui sempre traremos profissionais de alto escalão para falar sobre a sua carreira, o seu desenvolvimento. E hoje, o nosso convidado especial é o professor Zanoni, professor Fernando Zanoni, bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo ao Prazer estar aqui com um grande amigo. O professor Zanoni foi o meu colega de profissão na Universidade Cruzeiro do Sul e, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores anestesistas que eu já conheci. Com certeza, eu passei por várias cirurgias, né? Passamos por várias cirurgias juntos ali. Eu tinha um pouco de medo de operar fora de casa, porque até então eu não tinha nem carteira assinada quando eu fui trabalhar na Cruzeiro do Sul. E aí eu cheguei lá para trabalhar, quem que vai ser o anestesista? Começou com a Adri, depois veio o professor. O professor me ajudou muito a me corrigir, né, a questão da conduta profissional. Eu considero um grande nome assim, na didática acadêmica. Então, professor, bem-vindo ao podcast. Queria conhecer, na verdade, um pouco mais sobre o seu interesse pela medicina veterinária. Você já me contou muito tempo atrás lá como é que foi. A gente estava na faculdade tomando aquele café doce que tinha lá na Cruzeiro. Nossa Senhora. Lembra aquele café melado, assim, que se escorria no dedo, tinha que lavar a mão, bastante sabão, que senão não sai. Não sai. Mas me conta aí, como é que foi sua paixão pela veterinária? Quando que você pensou em ser veterinário? Você já deve fazer mais ou menos uns 60 anos, né? Deve. Foi no século passado, né? Já faz bastante tempo. Não tinha nem WhatsApp nessa época. Não tinha nem celular, né? Na minha não tinha celular, na sua... Cara, minha história na medicina veterinária é um pouco estranha, diferente, atípica, né? Eu sempre fui mais afim da área de tecnologia. Fiz um colégio técnico em eletrônica, né? Assim, era totalmente improvável eu cair na medicina veterinária. Ou em alguma outra área da saúde. E aí foi um evento do acaso. Eu estava terminando o colégio, eu estava na metade do colégio técnico, e minha mãe foi trabalhar com uma colega dela, que era esposa de um médico que estava organizando um congresso internacional aqui no Brasil. E aí, nesse auxílio que ela estava dando para ela teve algum problema, e enfim, com o negócio de computador, e eu tinha uma certa facilidade com essa parte de sistemas na época. Os sistemas não são como hoje, era uma coisa bem mais simples, eu lembro, né? Na época, era quase cartão magnético, né? Não, eram uns cartões de papelão, assim, não é que furava. Isso, assim. Que furava, tinha umas lâmpadas em cima. Meu pai falava esse negócio. Sim, é que você é mais novo, né? Você não vai... O computador tinha o tamanho de uma sala. Sim, era, um mainframe quase. Enfim... Aí eu fui lá um dia, ajudei, eles pediram para eu ajudar no resto dos dias que iam seguir ali por conta do congresso. Fui lá, dei uma força, parte da secretaria ficou redondinha, tudo funcionou. E aí, por um acaso do destino, esse médico pediu para eu ajudá-lo. Ele é professor da Faculdade de Medicina da USP. Caramba. Pediu para eu ajudá-lo, porque ele tinha algumas aulas que ele queria passar para o computador. Era uma época que estava começando esse negócio de usar o PowerPoint para projetar. Eu falei, legal. Beleza, vou lá, né? E comecei a ajudar, comecei a trabalhar. Você trabalhou pro cara, então? Eu trabalhei para ele, foi meu primeiro emprego, inclusive. Caramba. Porque até então eu só era estagiário numa firma, né? Numa empresa que fabricava monitor industrial. De um vizinho, pai de um amigo meu. 16 anos. Pô, você começou a trabalhar cedo, então. Sim. Isso é raro nessa geração. Aí comecei a trabalhar, ajudando ele, e em várias oportunidades ele me dava carona na hora de ir embora. Ele morava no Tatuapé, eu moro em Guarulhos, então ele me dava uma carona até o metrô para depois eu ir para casa. E a gente ia conversando de várias coisas, né? Ele era um baita professor, um baita patologista, hematologista. E às vezes calhava da gente conversar de algum assunto sobre saúde, alguma curiosidade que eu tinha assim do mundo médico. E cada explicação que ele dava era uma baita aula para mim. Como todo bom professor, né? E aquilo começou a criar ali um cantinho no meu coração para a área da saúde, né? Eu comecei a despertar um certo interesse por aqueles assuntos que a gente conversava e tudo mais. E um dia chegou a época de eu fazer vestibular. E aí eu estava bem dividido, né? Porque eu fiz toda a minha, não vou dizer formação, mas
toda a minha adolescência ali foi voltada para algo mais relacionado à tecnologia, e aí eu conheci uma outra área totalmente diferente, pela qual eu comecei a me encantar. E eu falei, o que eu faço agora? Aí eu tomei a seguinte decisão, eu me inscrevi para o vestibular em engenharia de computação, e me inscrevi também para o vestibular em medicina veterinária. Mas a veterinária surgiu como uma área médica, você queria ir para uma área de saúde. É. Assim. Mas você E já tinha aquele pet negócio, na época? já tive pet, né? Sempre tem aquela paixãozinha, assim, né? Pelos animaizinhos. Hamster, pegava não, nunca pomba criei, na rua não. pra dissecar, Olha, pomba eu já corri bastante atrás de pomba, mas nunca criei pomba, não. E aí prestei os dois, saiu o primeiro resultado da engenharia, passei, fui lá, fiz minha pré-matrícula na universidade, e aí depois saiu o resultado da medicina veterinária, passei também. Aí você percebeu que o pessoal da engenharia era meio esquisito, né? O pessoal da veterinária eu era mais normal. Eu não percebi, na verdade. Aí eu falei, e aí, né? E agora? Então, assim, a cabeça tava, né? Se eu fosse, assim, ser mais racional, eu falaria, eu vou fazer engenharia, porque toda a minha vida foi dedicada para eu seguir esse caminho. Mas eu estava tão encantado com essas questões da área da saúde, da área biomédica, que lá nos 45 do segundo tempo eu falei, quer saber de uma coisa? Vou cancelar minha matrícula na outra escola e vou abraçar. Em Guarulhos? Porque não. Naquela ocasião, acho que o curso de engenharia de computação não tinha em muitos lugares. E acho que um dos mais renomados na época era na Universidade de Mogi das Cruzes. Então eu prestei, passei lá. Cara, você ia estar milionário, hein, se tivesse feito engenharia da computação. Mas depende do caminho que você segue, né? Não, eu digo do mercado, a forma como ele cresceu, né? Sim. O mercado pet tá bombando também. Tá bombando né? também, né? Tá bombando. Mas que legal, não sabia que se você tinha tinha trabalha esse interesse bem, né, e se dedica, com certeza. Você chega lá. Mas não sabia que você tinha esse interesse por computação, assim. Eu sabia Cara, que você sempre fui muito fã de tecnologia. Quando você comprou o iPad lá, que você fazia todas eu gosto de tecnologia, mas assim, eu era um cara que eu explorava mesmo. Eu montava rede em casa. Era doido. Você nem tem Alexa, então? Você tem alguma outra coisa? Não, se eu tivesse seguido esse caminho, eu tinha criado o meu, o Zanoni. Sua Alexa, né? O Zanoni ia chamar. Zanoni, baixa as cortinas. Exatamente, ele ia fazer toda a automação na verdade, de casa. Era o competidor do Jarvis, né? Jarvis. Mais ou menos isso. Muito bom. Cara, e segui esse caminho. E uma outra coisa também, né? Esse professor, né? No qual eu me inspirei, inclusive posso até falar o nome, Pode, né? O professor favor. Daniel Munhoz, professor titular de medicina legal da Faculdade de Medicina da USP, é uma excelente pessoa em todos os sentidos. Que legal. E era um baita professor, assim. Você assistia uma aula dele, você falava, eu quero um dia ser igual a esse cara, eu quero dar aula igual a esse cara. Ele que te inspirou, assim. É muito bom, é um cara, muito uma acima. pessoa humilde, muito bom no que faz, e que né? gostava daquilo, sabe, se dedicava para fazer aquilo melhor. Ele não queria saber do status, ele não queria saber do reconhecimento, sabe, assim, superficial. Ele é um cara que buscava fazer o melhor mesmo. E aí entrei na faculdade de medicina veterinária, né? Era uma área relativamente nova para estudar. Fiz um primeiro semestre bom do curso, peguei um exame, nunca tive uma ADP. Mas peguei um primeiro exame final, fui fazer uma avaliação final, a água bateu na bunda, né? Eu tive a mesma E depois sensação. daí eu tomei um rumo e aí acelerei nos meus estudos e tive um bom desempenho aí até o final da mestrado graduação. Na sequência, não? Então, aí vem a outra história, porque a primeira história maluca da minha vida é como eu resolvi fazer medicina veterinária, porque não era nada para ser da veterinária. Sim, e o engraçado é que assim, muita gente que vem aqui fala que nem o último, o Ricardo que veio aqui, ele falou que com 13 anos ele decidiu que ele ia ser cirurgião. Uhum. Cara, eu decidi que ia ser cirurgião depois de me formar e depois de ver que eu não ia fazer biologia molecular, porque eu estava fazendo biologia molecular, assim, recém-formado. Ia fazer um mestrado na USP com sequenciamento genético. Eu vou te contar assim com um pouquinho de detalhe como que foi minha trajetória agora dentro da medicina veterinária, a partir do momento em que eu entrei na universidade, na graduação. No começo da graduação eu ainda continuei trabalhando com esse professor, né? Então, como o curso era meio período na parte da manhã, eu estudava, saía de lá e ia à tarde para
para outra escola e ficava trabalhando com um professor lá. Só que aí quando chegou do segundo para o terceiro ano da graduação, eu falei, acho que agora é um momento bom para eu começar a me dedicar a alguns estágios, né? Começar a entender um pouco mais das diferentes áreas que a gente tem para ver o que eu quero fazer, né? Porque ser veterinário te dá um leque de opções muito grande. Enorme. E durante muito tempo eu fiz estágio no laboratório de análises clínicas. Eu gostava de laboratório, eu gostava de... não sei se é porque desse tempo que eu fiquei lá na faculdade de medicina da USP, a gente tinha ali no bloco um laboratório de biologia molecular para fazer DNA forense, então eu vi o pessoal trabalhando. Você e eu queria ver como... com PCR, então? Não, mas eu vi o pessoal fazendo lá. Aí eu falei, esse negócio de laboratório deve ser legal. E durante muito tempo eu fui estagiário do laboratório. O que me facilitou muita coisa depois, porque existem muitas habilidades que eu precisei depois para pós-graduação e que eu uso eventualmente até hoje e que eu ganhei nessa época, né? Embora muita coisa se perdeu, mas isso foi muito bom. E aí, depois de algum tempo, eu comecei a partir mais para as áreas clínicas. Então, comecei a fazer estágio na clínica médica, na clínica cirúrgica, cara, na anestesia nunca. Mas isso dentro da universidade? Na graduação, dentro da universidade, da escola onde eu me formei em Guarulhos. Legal. E, cara, às vezes fazia estágio na clínica, às vezes na cirurgia, mas nunca fiz na anestesia. É mesmo? Cara, eu não tinha a menor afinidade com anestesia. Caramba! Eu não curti a minha disciplina de anestesia na graduação. A de cirurgia, eu amei. Cara, eu estudava muito técnica cirúrgica, patologia cirúrgica, gostava da clínica médica, mas a anestesia foi um negócio que eu fiz assim, sabe, para passar. Eu gostava das básicas, fisiologia foi bem, farmacologia foi incrível, mas quando chegou na anestesiologia era aquele básico para passar porque as coisas não encaixavam para mim. Beleza. E aí, nesse estágio mais aplicado, clínica, né, clínica médica, clínica cirúrgica, eu comecei a me dedicar mais na clínica cirúrgica. E comecei a ser o estagiário assíduo da clínica cirúrgica. Entrava várias vezes para auxiliar, né, os professores. Tinha até um envolvimentinho, olha como as coisas são engraçadas, com a oncologia, porque quem cuidava da oncologia no hospital era a clínica cirúrgica naquela ocasião. Meu TCC foi com oncologia, eu fiz um TCC sobre síndromes paraneoplásicas. Que legal. E aí chegou na época do estágio obrigatório. E aí eu fui fazer parte do meu estágio obrigatório na clínica do diretor do hospital na ocasião. E ele era cirurgião. Que era o Luiz Arthur. Luiz Arthur, sim. Gilfrida. A quem eu devo muito, inclusive, da minha formação. E nessa ocasião, né, naquela época, isso foi no comecinho dos anos 2000, 2003... A gente não tinha esse serviço de anestesia como a gente tem hoje, com centenas também de anestesistas volantes, né? Anestesiologia altamente especializada. Muitas vezes era o cara que colocava o paciente lá para anestesiar e operar, às vezes tinha alguém que anestesiava. Era o estagiário que anestesiava, né? Era o estagiário que conduzia sob supervisão do cirurgião. Aí, quando tinha um procedimento muito complexo, aí chamava algum colega professor que era anestesista, mas era assim. Era bem mais simples, né? Sim. E aí, quem caiu para tocar essas anestesias no momento do estágio obrigatório? O estagiário, que era eu. E aí eu comecei, sob supervisão dele, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É assim, as etapas da anestesia são essa. Fui fazendo. E fui pegando um certo gosto por fazer aquilo. Falei, esse negócio é legal. É que aí faz sentido, não é tão né? ruim quanto o que eu vi na graduação. Não é tão difícil. Vou falar que não é difícil. Não é tão obscuro quanto que foi para mim na graduação. E comecei a me interessar, a estudar. Depois você entende a função dela e a beleza, né, de como fazer o paciente passar por aquilo tudo e sair bem, né, e sair feliz ali do procedimento. E aquela sensação, sabe, Renato, assim, de, cara, tá na minha mão. A vida do paciente agora, ela tá na minha mão. Eu preciso fazer esse serviço muito bem feito. É muito desafiador, porque a vida dele, claro, que depende de uma série de fatores, mas da forma como eu vou conduzir meu trabalho e o bem-estar depois também depende disso. E aí comecei a me dedicar, a estudar,
a ter mais orientação, né? Colar mais nesses professores para tentar entender melhor como que era a dinâmica. Não, E aí comecei a anestesiar. Um professor cirurgião, existe uma questão muito legal na anestesia, que é assim, quando você vê um profissional que cresceu junto com um cirurgião, ele é totalmente diferente de um profissional que cresceu sozinho na anestesia. E isso, eu que já chamei vários profissionais volantes, você pega um cara que cresceu junto com a cirurgia, ele tem um cuidado. Primeira coisa que ele pergunta, qual que vai ser a cirurgia? Do que se trata? Você pega às vezes um anestesista volante, básica. O cara chega lá e ele vai anestesiar, não importa qual que é a cirurgia. Ele vai anestesiar. Aí quando você pega um cara que cresceu com cirurgião, a primeira coisa que ele fala assim, qual que vai ser a cirurgia? O que você vai fazer? Qual a técnica que você vai usar? E quando você está lá operando, você está no meio do procedimento, o anestesista está olhando o que você está fazendo. Ele não está lá jogando... na minha época a gente falava, como é que chama aquela de carta lá? Resta um, não é resta um. O joguinho de carta paciência. Que tinha paciência. O cara ficava jogando paciência. Hoje em dia tem jogo mais interativo, né? Então você pega o anestesista, ele está olhando o que o cirurgião está fazendo. E isso eu via lá na faculdade. Que você estava lá olhando, o que está acontecendo, o que você vai fazer, o que você cortou, o que você não cortou. Então é diferente. Isso já faz você Quando eu comecei a operar com você, eu já falei, pô, o cara entende mesmo, né? Não tá lá anestesiando. E eu já tive a oportunidade do anestesista sentar e olhar para a parede, né? É que tem anestesista que se pauta muito no protocolo. Sim. E tem outros que se pautam no perioperatório, né? E esses cuidados perioperatórios acabam fazendo toda a diferença. Então, é o que eu falo, sempre que eu estou dando aula, seja na graduação ou na especialização em anestesiologia, eu falo, é importantíssimo que você não precisa saber operar nada, mas você tem que saber o que é o procedimento que o cirurgião vai fazer. E ter uma mínima noção de quais são as eventuais manobras, os possíveis impactos que isso possa ter para anestesia, né? Até para você se preparar. Né? Hoje o que me deixa mais desconfortável é que eu adoro anestesiar urgência, emergência, mas o que me deixa mais desconfortável é eu ter que anestesiar algo em cima da hora. Tem esse paciente para anestesiar agora aqui. Só que meus residentes, eles fazem muito isso comigo, né? Lógico, às vezes eu chego lá, professor, tem um paciente assim, tá hoje para anestesiar. E eu nem sabia. O paciente já tá marcado há uma semana na agenda. Não, já tá com a trico feita. Por que você não me falou há uma semana desse paciente? Tá com a trico feita em cima da mesa, mas mas é o tipo de ganho que você vai tendo com o tempo. Parte, Quando eu era um jovem anestesista, recém-formado, eu também... muito provavelmente tinha esse tipo de conduta, né? Eu chego lá, eu tenho um paciente que precisa anestesiar, não interessa o que seja, porque a anestesia é dar uma injeçãozinha aqui, outra ali, entuba, conecta no circuito e vai, e não é assim, né? Não, o que os clientes me falam assim, é muito comum ainda o cliente chegar na clínica e perguntar, aquela anestesia que meu cachorro vai passar é aquela de cheirinho? Isso é bem comum. Eu falo, não, aquela anestesia que o seu pet vai passar, né? É anestesia com anestesista. Exato, cara, sabe que essa é uma das situações mais desconfortáveis, porque o público em geral, né, muitos veterinários inclusive, mas principalmente os tutores, eles têm essa visão de que a anestesia inalatória é a coisa mais segura e a melhor técnica do mundo. E realmente, assim, por um lado, é a técnica que a gente mais faz. É uma técnica relativamente simples de executar, se você tiver um treinamento, se você for cuidadoso, você tem o controle, né, um bom controle do plano anestésico do teu paciente, ele recupera rápido e é um procedimento muito seguro. Sim. Mas nem para todo paciente, essa é a melhor técnica. Então, o que me deixa desconfortável às vezes... principalmente quando não sou eu que tenho o contato primário com o tutor em questão, é chegar para ele e falar, anestesia é aquela inalatória, né, do cheiro. Que na verdade o cara aí você fala, entende, veja né? bem, essa não é a melhor situação. Mas aí, né, com um pouquinho de tato, a gente consegue expor a situação para o cliente e explicar. Uma situação que era muito recorrente antes... Como muitas vezes a gente trabalha com anestesia infiltrativa local para orquiectomia. Dependendo do perfil do paciente, a gente pode fazer uma sedação um pouquinho mais pesada, bloqueia tudo direitinho
o cirurgião operando rápido ali de forma hábil, o paciente ele é operado nesse procedimento sob sedação. Recuperação super rápida, porque ele nem chegou a entrar em plano anestésico. Sim. E para você conseguir explicar isso para o tutor? Veja bem, ele vai ser submetido a uma outra condição que é muito mais segura, ele não vai nem chegar a ser anestesiado, vai ficar só sedado. Na medicina se tem mais pelo menos os procedimentos que eu passei na minha vida, que eu fiz vasectomia. O que você menos quer fica na anestesia geral, né? Não, você não entra. O próprio cirurgião vai lá e faz os bloqueios. Aí esses dias eu fui tirar uma pinta aqui nas costas, a dermatologista, não, precisa tirar essa pinta aqui. Eu falei, sei lá, ela vai montar um campo. Cara, que nada, ela botou uma luvinha de procedimento, fez um bloqueiozinho local e tirou. Na veterinária, hoje a gente entra para fazer uma coisa simples, às vezes até uma lavagem de ouvido, que você precisa fazer um negócio mais profundo, com o anestesista. O anestesista tá junto. Tá lá garantindo a segurança, eu acho que é do paciente. Mas é porque os nossos pacientes, eles têm uma peculiaridade, né? Não colaboram. Eles não colaboram. Então, pensa quantos procedimentos oftalmológicos, por exemplo, poderiam ser feitos somente com anestesia local, quantos odontológicos, demais, né? quantos de pele anexos, mas o paciente não colabora. Então, a anestesia geral, ela é uma necessidade muitas vezes, mas... É que o tutor, ele não entende que ir para um procedimento com um anestesista dentro do centro cirúrgico é muito mais seguro do que fazer o procedimento sedado. Sim. Tem gente que fala, mas não dá para fazer uma sedação, uma anestesia local e tirar esse negócio? Sim. Não, mas mesmo quando eu falo do contexto da sedação, ao invés da anestesia geral, é com o anestesista. Lógico. Então, porque pode ser que no meio você tenha que converter a técnica. Mas me conta lá, você saiu, você fez o seu estágio... Começou a fazer anestesia por Aí eu fiz, aí ainda prestei uma prova de residência na ocasião. Lá na UNG? Não, na USP. Na UNG ainda não tinha o programa de residência. O programa de residência começou no meio do ano em que eu me formei. E aí é que vem a outra história muito maluca. Porque nesses primeiros 6 meses em que nesses primeiros 6 meses de formado, eu continuava acompanhando Luiz Arthur, outros professores, e outros colegas para anestesiar. E em paralelo, não sei porque eu resolvi fazer um estágio com biologia molecular, num laboratório que fazia paternidade equina. Eu nem vou entrar em detalhes de como isso apareceu na minha vida, mas enfim. E aí fiquei lá alguns meses. Eu ia uma vez por semana lá, 2 vezes por semana, ficava meio período e aprendia, um pouco da técnica, como montar os testes e tudo mais. E aí um belo dia eu fui almoçar com um amigo meu que estava fazendo doutorado lá na medicina. A gente foi almoçar, eu aproveitei que eu tinha que levar uma amostra no banco de sangue, não sei o que, vamos almoçar. Aí ele perguntou, você tá com tempo? Eu falei, tô com tempo. Ele falou, então vamos conhecer o laboratório lá onde eu tô fazendo o meu doutorado, tal, não sei o que, vamos conhecer o laboratório. Dentro da medicina. Dentro da medicina. Aí cheguei lá no laboratório, mostrou uma coisa, mostrou outra, me apresentou a orientadora dele, que depois veio a ser a minha orientadora sempre assim, no doutorado. E beleza, conheci, foi tudo super legal. E nessa época estava para abrir a primeira turma de residência na UNG. Ia ter anestésio. E nessa mesma época eu recebi o convite se eu não queria assumir um projeto lá e fazer a minha pós-graduação. Inicialmente de mestrado. Aí eu fiquei naquela situação. O que eu faço agora? Eu vou para a residência ou eu abraço essa oportunidade que talvez seja a única e que pintou para mim? Aí refleti um pouco, não foi fácil e eu falei, eu vou seguir a proposta da pós-graduação, do mestrado. Até porque eu, dentre outras coisas, eu fiz toda a minha graduação, mas pensando que um dia eu fosse seguir carreira acadêmica. Eu não sei se porque eu peguei o gosto da saúde acompanhando um baita professor, eu falei, eu quero ser também professor, eu quero ensinar um dia alguma coisa de uma forma boa para alguém. E beleza, aí abri mão da residência e engatei no
na pós-graduação. Lá comecei a frequentar o laboratório. Isso recém-formado, assim. Recém-formado. Só que isso foi em 2004. Eu me formei em dezembro de 2003, em 2004 no comecinho fui fazer estágio no laboratório, estava anestesiando. Aí em meados de 2004, que foi quando abriu a seleção para residência, Sim. pintou essa oportunidade, eu fiz a minha escolha. Não me arrependo, Sim. não me arrependo, porque eu consegui por outros meios me dedicar à anestesia e trilhar o meu caminho até para chegar até onde eu cheguei hoje. Mas quando você assim escolheu isso, você já sabia que você ia para anestesia? Sim, sim. Porque você já tinha feito as anestesias na faculdade, acompanhando Sim. Já tinha meio que decidido. Não, eu não tinha a menor pretensão de sair da especialidade anestesia. E esse projeto, né, quando eu fui convidado para frequentar o laboratório, era um projeto temático grande de choque, sepse e trauma. Olha que legal. Falei, mas em humanos? Não, experimental. Experimental. Com possíveis aplicações para humanos e outros modelos. Entendi. Mas era, em princípio, um grande projeto temático experimental. Então eram vários pesquisadores. E tinham vários braços, né? Tinham vários subprojetos. Entendi. E um desses projetos era com sepse, translocação bacteriana intestinal, que legal. que foi o que foi oferecido para mim. Falei, vou abraçar. O teu projeto então foi com sepse e translocação? Sim, era um modelo de obstrução intestinal em ratos. Caramba. E aí, a partir dessa obstrução intestinal, você tinha sepse, translocação bacteriana. E aí existiam umas propostas de tratamento com soluções hipertônicas e tudo mais. Foi bem bacana. E muitas coisas legais aconteceram em paralelo a isso, né? Porque, primeiro, eu ia fazer o mestrado por um programa que chamava Fisiopatologia Experimental. E a minha orientadora, ela era credenciada nesse programa. Sim. Ela, sabendo que eu era anestesista, ela pediu credenciamento na anestesiologia só para me orientar por lá. Porra, demais, né? Só que na Quando anestesiologia... você consegue um orientador que faz isso, né? É difícil. Caramba. Só que na anestesiologia não tinha programa de mestrado, só doutorado direto. Ela olhou o nosso projeto e falou, não, teu projeto encaixa para um doutorado, vamos submeter. Lógico, e aí deu tudo certo, eu fiz por lá. E aí, assim, em 2004, eu comecei a frequentar o laboratório. Abri mão de prestar residência, comecei a frequentar o laboratório, só que eu só me matriculei oficialmente na pós-graduação, no doutorado, em 2006, 2 anos depois. Caramba! Durante todo esse período, eu fiquei padronizando o meu projeto. Mas você trabalhava, fazia algumas coisas sim, não. fazia atendimento? Eu tinha liberdade para montar os meus horários no laboratório e conciliar isso com a minha agenda fora. Legal. Até porque eu não tive bolsa durante toda a minha pós-graduação. Você fez o doutorado sem bolsa? Sem bolsa. E você chegou a trabalhar em clínica nesse período, assim? No meu primeiro ano de formado, Renato, eu ainda fiz plantões. Fiz uns plantões noturnos, plantão clínico mesmo. Sim. Mas eu tenho, assim, a felicidade de, desde que me formei, conseguir trabalhar mais dedicado à anestesia. Anestesia direto. É que, quando eu me formei, eu anestesiava de forma muito mais limitada. Basicamente, era para o Luiz, né, quem eu comecei a acompanhar, uma ou outra fora, e fazia esses plantões aí noturnos na clínica. E você já tinha o equipamento portátil ou não? Não. Eu usava um que o Luiz me cedia. Você chegou aí no... Acho que era Meca? Meca, eu anestesiei durante um bom tempo no Meca. Eu cheguei lá, tinha uns focos de 1950, lembra? Com espelho no fundo. Não, assim. Eles montaram, fizeram o centro cirúrgico todo espelhado. Todo espelhado, E o carrinho de anestesia dele era com um vaporizador, acho que calibrado, que tinha vindo da Argentina. Calibrado, acho que o Hector trouxe, né? O Hector era argentino. O Hector foi meu orientador na graduação. Bonito. Lá parecia um estúdio, igual a gente tá aqui, assim, não sei, Sim. né? Tudo... Aí conversei com o Luiz Arthur, falei, cara, esse cara manja, ele era novo pra caramba na época. Falei, pô, o cara, ele me inspirou, porque eu tava começando o consultório, que eu me formei em 2003, junto com você. Final de 2003 eu peguei o diploma. Em 2004, foi quando o meu professor da USP, o Leonardo, me botou um projeto de mestrado com possibilidade de virar um doutorado. E eu tava precisando ganhar dinheiro, porque eu já namorava. Na época, a minha esposa ganhava 2,5 pau de estágio. E eu pagava ou ia ganhar uma bolsa de R$700, assim. Aí eu falei, não, eu preciso trabalhar. Aí aquilo me desanimou tanto, assim, ver aquela carreira acadêmica ali na USP, porque dentro da medicina veterinária você tem que ser exclusivo.
E eu acho isso um erro, porque você não prende bons pesquisadores. Muitas vezes o cara que é bom, ele consegue desempenhar várias coisas ao mesmo tempo, né? Certo. E o cara não vai largar, às vezes, eu vou largar tudo que eu tenho para fazer só para fazer o mestrado ou só para fazer o doutorado. E eu falei, não tem como é que eu vou me dedicar 100% a um negócio que vai me pagar R$700 por mês? Não dava. Aí eu optei também em ir pra rua, começar a trabalhar na rua, assim, montei meu consultório, né, que na época era um consultório dentro de um hotel, e depois acabou virando o que você conhece hoje aí, que é a Nato. Mas segue aí que tá interessante essa história. Não, é boa. Enfim, aí me matriculei, né? Comecei a pós-graduação, fui oficialmente aluno da pós-graduação de 2006 até 2010, quando eu defendi o doutorado. E aqui eu preciso fazer um parênteses. Eu fiz uma opção. Eu abri mão de seguir o caminho da residência, porque no mesmo momento eu tinha a oportunidade de fazer o mestrado, que acabou virando doutorado, era algo que eu queria muito. Mas se eu fosse dar um conselho para quem está se formando, priorize, ainda mais quem quer trabalhar dentro de uma especialidade de forma assistencialista, priorize a residência. Porque a residência é o que vai te dar uma curva de aprendizado mais rápida. A curva de aprendizado que eu tenho hoje, eu diria para você que é assim, de quando eu me formei até terminar o doutorado e até entrar como preceptor no hospital escola, foi uma. Depois que eu entrei como preceptor no hospital escola, virei professor de anestesiologia, a minha curva de aprendizado ela cresceu de forma exponencial. Né? Aí é uma rotina. Essa vivência do dia a dia na escola é um grande laboratório, claro que com responsabilidade, mas ela é um grande laboratório onde você consegue desenvolver muitas habilidades. Sim. E de forma mais rápida. Hoje eu acho que a grande questão é a quantidade de residências que se tem disponível pelo número de alunos interessados nesse... Por isso que eu acho bacana que esses hospitais maiores criem programas de residência. Hospital grande, tipo Cães e Gatos, Pompeia. Sim. O cara tem eu acho que na medicina humana é assim, né? Os hospitais que não são escola, eles têm os seus programas de residência. E aí o que está se criando não é bem uma residência, mas é um programa de trainee, que é o que eu tenho lá também, né, na clínica. Então a pessoa fica de 1 a 2 anos nesse programa onde ele põe a mão na massa, começa e está lado a lado com pessoas que são mais experientes do que ele, né? Isso é muito legal, porque você vê que o aluno começa a ir desafios com o cliente. Vai lá conversar com a pessoa, liga para o cliente, explica tal situação. Às vezes o cara trava, não, mas eu não... Tem que explicar, você tem que se portar diferente, né? Muda muito. E o residente tem isso, né? O residente tem que chegar lá para o cliente, para o tutor, conversar direito, ser responsável pelo paciente. Eu acho bem, bem legal isso mesmo. É uma pena que não tenha tanta residência, são poucas hoje, né? Mas e aí? Aí você virou professor. Não temos tantas residências para o tanto de veterinário que a gente forma, né? Sim. Mas enfim, seguindo o caminho da pós-graduação, né, da minha formação acadêmica. Isso 2010 já. 2010 eu defendi o doutorado, aí eu continuei acompanhando o grupo, mas sem qualquer tipo de vínculo, mas como um colaborador do grupo. Aí em 2014 eu iniciei o pós-doutorado com esse mesmo grupo. Sim. E aí fiz no período de 2014 a 2016. Que é onde você anestesiava o... Isso, foi lá no Encore, eu anestesiava as ovelhas. Lembro. Para algumas cirurgias experimentais. Bem legal, né? Foi bem legal. Foi uma fase bem gostosa, assim, da minha vida. E nesses laboratórios você aprendeu a parte tecnológica da anestesia? Porque antigamente a gente não tinha tanta tecnologia. Renato, não muito, porque... os laboratórios dos quais eu participei até hoje, nenhum era laboratório de anestesia. Então, quando eu fiz o doutorado, o laboratório era de fisiopatologia experimental. Perdão, fisiopatologia experimental não. Fisiopatologia da circulação. Só que mais voltada à microcirculação. Depois, com a aposentadoria do professor Maurício Rocha Silva, o laboratório passou para o grupo de um outro professor, do professor Fábio Jatene e do professor Luiz Felipe. E aí virou um laboratório de cirurgia cardiovascular. Bacana. Então eu fiz o meu doutorado nesse... É tudo no mesmo local físico, mas o doutorado era num grupo voltado para sepse, trauma, choque, microcirculação. E depois o pós-doutorado num grupo voltado para cirurgia cardiovascular. Mas tinha um centro cirúrgico com
Monitoração, equipamentos, Então, etc. para o nosso laboratório, especificamente, ele é mais voltado para a pesquisa com o que a gente chama de pequenos animais. Roedores, rato, camundongo. Então você tem a estrutura do laboratório, uma salinha de cirurgia no laboratório. Mas no próprio INCOR, na divisão de experimentação, tem duas salas de cirurgia, 2 centros cirúrgicos bem equipados, com equipamento de estação de anestesia, arco cirúrgico, ultrassom, né, transesofágico para fazer ecodoppler. Que legal. Tem toda uma infraestrutura. E essa tua paixão pela tecnologia se manteve dentro da anestesia de qual forma? Assim, porque toda hora que eu te vejo, você está com um brinquedo novo. Aí você chega, eu comprei um brinquedinho novo. Me conta um pouco aí da tua evolução dentro da anestesia, porque a anestesia mudou dentro muito. Da anestesia, então vamos falar dessa curva, né? Desde que eu me formei até terminar de defender o doutorado e até mesmo ali na época ainda do pós-doutorado, quando eu terminei, eu ainda não era nem professor de anestesiologia, eu já era professor na universidade, mas eu era das disciplinas básicas, fisiologia, bioquímica. Isso você nunca largou, né? Fisiologia, nunca larguei, bioquímica. Continuo até hoje. Aliás, hoje eu só estou como professor de fisiologia. Mas foi em 2016 que houve uma virada aí na chave, porque em 2016 eu entrei no Hospital Escola como preceptor da residência e alguns meses depois, em 2017, eu entrei como professor de anestesiologia na Cruzeiro do Sul. E aqui a gente teve uma mudança de chave, porque até então, quase junto, você acha que entrou o quê? 1 ano depois de mim, né? Ou nem isso, porque foi com a saída do Alexandre, né? Acho que eu dei aula com ele um pouco mais de 6 meses, a 1 ano, e aí você entrou. Enfim, até esse momento, né, em que eu virei preceptor, eu fazia uma anestesia muito arroz com feijão, né? Então, prepara, pré-medica, induz, intuba, mantém, faz alguma técnica de anestesia regional de forma mais limitada, infusão analgésica para analgesia sistêmica. Sim. Sem muita ventilação mecânica, não entendia muito desse Nem tinha ventilador tema. tanto, Até tinha, né? Mas não era algo tão acessível. E aí, a hora que eu entro como preceptor, eu começo a me cobrar mais, porque eu falo, bem, aqui eu estou desenvolvendo um pouco mais de habilidade, eu estou aprendendo coisas novas, Sim. Só que eu tenho que estudar mais e eu preciso evoluir tecnicamente e também tecnologicamente. Afinal de contas, a anestesia depende de tecnologia. 100%, né? Quase, né? Então, antes a gente... A anestesia loco-regional, acho que é um dos grandes exemplos. Antes você fazia tudo na referência anatômica, tinha uma quantidade limitada de técnicas, era agulha, quando muito usava uma agulha técnica, né? E hoje eu prezo bastante pelo uso das agulhas técnicas, eu acho que isso é meio que obrigatório, e você ia lá na referência anatômica e fazia. Aí, de repente, você descobre que tem o tal do estimulador de nervos periféricos. Aí você fala, por que eu não vou ter um desse? Estou ensinando os caras aqui, por que eu não vou ter um desse? Aí investe no estimulador de nervos. Então, mas esse investimento é seu, não da nova universidade. Esse foi meu. A universidade fez, mas ela fez depois. Sim, depois de ver o resultado. Na verdade, ela fez depois que eu insisti muito. Sim. E que outros professores anteriores também insistiram. Mas, assim, independente de ser para eu usar na universidade, eu também tenho minha rotina. E aí você vê que aquilo dá um resultado bom, você fala, por que não? Lógico. Fiz o investimento, comprei um bom estimulador de nervos, tenho ele até hoje. Aí passou mais algum tempo, aí vem o ultrassom, porque agora tem um monte de bloqueio guiado por ultrassom, que você pode fazer isso, aquilo. Aí eu... Caramba, né? Vou ter que começar a estudar esse ultrassom, vou ter que comprar um ultrassom. Aí fui lá, fiz o investimento, adquiri o ultrassom, comecei a estudar, comecei a treinar e fui. E qual que é o próximo passo depois do ultrassom? Professor. Tem que próximo pensar. passo é aprender a fazer queijo e vinho, e plantar uns pezinhos de uva. Não, porque a anestesia muda muito. Daqui a pouco tá em outro patamar já. Eu acho que essa é a minha visão da anestesia moderna. Tá? Hoje a gente já tem uma grande quantidade de técnicas, de recursos para executar no nosso paciente. Eu acho que o que a gente mais tem que trabalhar é conhecer o paciente. Sim. A gente tem dado muito valor para a técnica, né? Para fazer esse bloqueio, para fazer esse fármaco na infusão, para usar esse equipamento na ventilação. Tudo isso é muito importante. Mas você tem que entender o seu paciente para saber manejá-lo, né? Sim. Do que esse paciente precisa. Não adianta você ter acesso a todos os recursos possíveis
tecnologia, fármaco, insumo, mas não saber o que de melhor você aplica para ele. Naquele indivíduo, né? Com a patologia que ele apresenta, com o porquê que ele está ali. Isso é o que faz o anestesista ser realmente um diferencial no procedimento cirúrgico, né? Eu acho que, pelo menos na minha rotina, quando eu pego uma pessoa que não está preocupada com isso, é uma cirurgia que sangra mais, porque fica com aquela pressão instável, né? Tem os picos, o paciente sente alguma coisa, aí usa alguma droga que vai fazer hipotensão, aí o anestesista começa a ficar preocupado porque baixou a pressão, e aí precisa subir a pressão, e fica aquela bagunça, né? O tempo todo. E parece que não, mas o cirurgião, pelo menos eu fico tenso, né? Porque eu fico aqui eu tive essa rotina de operar e conduzir um anestesista junto. Porque a Juliana, que é a minha sócia hoje, ela começou anestesiando comigo. Então eu operava, e eu fiz curso de anestesia com um cara lá de Botucatu, como é que era o nome dele? Eu fiz um curso de 1 ano de anestesia. Para aprender a anestesiar, porque eu estava tendo muito problema com anestesista volante. Aí eu falei, não, eu preciso aprender esse negócio, eu não posso colocar a minha cara a tapa pro mercado e eu perco um paciente e o cara fala que a culpa é minha. Aí eu fui fazer um curso, fiquei um tempo, aí a Juliana veio anestesiar comigo, aí depois ela fez a pós dela, mas assim, eu não consigo entrar no centro cirúrgico ouvindo música. Tem muito cirurgião que entra, né? Eu fico ouvindo o anestesista. O que o anestesista está respirando, qual a velocidade que ele está respirando, se o monitor está batendo direitinho. E se o anestesista quiser ouvir uma musiquinha? Então não, eu tenho... Às vezes uma musiquinha ajuda a relaxar. Não, eu não consigo. Se o anestesista começa a ouvir música alta no centro cirúrgico, eu já falo, putz, será que ele está atento? Sim. As coisas. Fico preocupado. A atenção é importante e, de novo, eu falo isso, cara, em toda aula de graduação, pós-graduação, reunião com os meus residentes. Cara, o mais importante da anestesia é o planejamento, Renato, é a programação. Se você fez um bom planejamento, se você fez uma boa programação, você tem uma grande chance daquilo dar super certo. Com a menor dor de cabeça possível. Sim. E muitas vezes, para a gente conseguir fazer esse planejamento, isso é ainda um grande obstáculo na anestesia, principalmente para quem faz volante, é conhecer o paciente com antecedência. Porque para o anestesista volante, qual que é a realidade? O clínico ou o cirurgião entra em contato para agendar um procedimento e aí ele passa algumas informações, ó. O paciente é esse, tem a comorbidade tal e tal, e aqui estão os exames que eu pedi. Sim. E que às vezes nem são todos os exames que o anestesista gostaria de ter em mãos. Então, o mundo ideal qual é? Que o anestesista tivesse uma consulta com aquele paciente para fazer o seu exame físico, entender aquele paciente, pedir o que ele acha que é importante para complementar a informação e depois fazer o planejamento. Exceto nas urgências, nas emergências, onde você às vezes não tem tempo hábil. Na escola, na universidade, essa é uma grande vantagem que a gente tem. São os residentes da anestesia, às vezes comigo, que avaliamos os pacientes e conseguimos fazer o planejamento com antecedência. E você acha que a médio prazo, ou a curto prazo, ou até a longo prazo, vai existir na rotina das clínicas esse tipo de atendimento com anestesista? O que você acha? O que você entende do mercado hoje, assim? Renato, é difícil não vendo você te dar algo de forma concreta. Eu acho que isso pode se tornar uma realidade em hospitais grandes que possuam as suas equipes de anestesista. Então você tem um hospital ou uma clínica bem estruturado, que tem aquele grupo de anestesistas que trabalham, cada um tem o seu dia lá, os seus horários, e aí pode-se trabalhar uma mudança de conduta, né? E de cultura para que o anestesista participe da avaliação pré-anestésica. Então o cirurgião está triando, esse paciente é cirúrgico, ele vai precisar operar, a gente tem uma margem aí, né, uma cirurgia eletiva, a gente pode programar dentro de uma janela, e agora o que você vai fazer é passar com o anestesista para ele fazer a avaliação pré-operatória no que tange a anestesia. Vai te solicitar os exames que são importantes para anestesia, você faz, e aí ele te libera ou não. Hoje eu vejo que já mudou muito assim na questão de, pelo menos, pedir os exames pré-anestésicos, né? Que ainda são solicitados pelo cirurgião, é muito comum isso. É que tem colegas
que às vezes te perguntam o que você quer. Ó, eu tenho um paciente que eu preciso marcar uma cirurgia tal. Ah, legal. O paciente é assim, o que você precisa? Ah, eu quero eletro, eco, função renal, hepática, hemograma, glicemia, pipipi, e ele faz. E aí você tem bastante informação na mão. Sim. Eu tenho essa facilidade, por exemplo, quando eu estou trabalhando com a Camila. Mas daí vocês estão na cama, deitado, discutindo. Paciente de amanhã, tomando um vinho. Paciente de amanhã, então tá com tumor no cérebro. Às vezes a Camila tem algum paciente que eu vou anestesiar para ela. Fica tranquilo, amor. Aí ela fala, o paciente é assim, assim, assim. O que você precisa? Você sabe que você estava falando das suas definições de profissão. Você gostava de loira também? Depois veio a Camila Morena. Como é que foi essa? Não sei, né? Essa história eu não sei, professor. Não, você falou que você gostava de tecnologia, foi pra... então, ainda bem. E a Camila, me conta, como é que foi Como começou isso? Porque quando eu te conheci, você já era casado. Como que começou? Minha história com a Camila? A gente tá no Dia dos Namorados, né? A gente precisa falar um pouco sobre amor aqui. Depois eu te conto a minha. Cara, você falou de um lugar que foi onde eu conheci a Camila. Na UNG? No Meca. Ah, no Meca. Você conheceu lá no Meca. Olha só. Depois de formado, eu anestesiava no Meca alguns procedimentos pro Luiz e pro Hector. E teve um mês que a Camila foi fazer estágio lá. Ela é estagiária. E aí, conversa vai, conversa vem. Naquela época não tinha WhatsApp, mas tinha aquele Messenger, sabe? O MSN Messenger. Mandava um Twitter. Orkut, tinha Orkut também. Então, conversa vai, conversa vem. E aí vocês casaram quanto tempo depois? A gente se conheceu em 2005 e a gente casou em 2014. Mas entre 2005 e 2014 teve uns vai e vem. Não foi um negócio assim, nós foram 9 anos contínuos. Eu nunca enrolei ninguém tanto tempo. Pô, eu acho mó barato, porque assim, a vida de veterinário já é difícil. E quando você é casado com uma veterinária, cirurgiã, e você sendo anestesista, cara, deve ser bem legal, assim, deve ser bem interessante. É difícil, cara. É interessante, mas é muito difícil, porque a sua vida, muitas vezes, ela fica limitada à veterinária, à medicina veterinária. Não, é 100%, né, praticamente, em relação às amizades, em relação à parte de conversa, o que você faz. A maioria dos amigos são veterinários. Então, vamos reunir os amigos em casa. 90% da conversa, de alguma forma, acaba indo para a medicina veterinária. E... fora isso, bem, a Camila, ela é oncologista, né, faz cirurgia e ela acaba assim, ela é muito envolvida com os pacientes dela, né? Sim, eu vejo pelo Instagram da Camila. Então, o jeito dela. Isso às vezes, não vou dizer que é ruim, mas gera um certo desconforto, porque ela tem que, domingo à noite, que você só quer assistir o Fantástico, ela tem que ver o laudo patológico daquele paciente, para dar um retorno. Mas aí você, lógico, como bom marido, você vai discutir o laudo. Eu não tenho nem capacidade para discutir esse laudo. Mas tem que estudar, professor. Mas assim? Eu já estudo outras coisas. Você é fisiologista. Falando em estudo, em relação a hobby, o que você curte fazer assim na sua hora vaga? Além do videogame. Hora vaga? Eu sei que tem um videogame. Você sabe que eu nem tenho jogado muito videogame, né? Cara, meu hobby tem sido cuidar das minhas gatas. Fiquei sabendo que você tá com uma filha nova em casa lá. Nossa, tem uma gatinha nova lá. E aí, como é que é? Foi difícil no começo. Agora parece que tá no começo ainda. Não, no começo um pouco pior. No começo foi bem difícil, porque a Paçoca nunca aceitou ela muito bem. A Paçoca é a mais velha, Sim, né? eu lembro de você fazendo. E ela soprou, soprava, e batia, ia pra cima. E a gente tentou um monte de coisas. Tem até uma amiga da Camila que é comportamentalista, ajudou bastante a gente. E isso se desenrolou, acho que por uns 3 ou 4 meses. Caramba, até que um belo dia, minha paciência meio que se esgotou. A Camila foi fazer um curso em Curitiba. Eu falei, esse fim de semana eu não vou separar ninguém, vai ficar todo mundo junto. E elas ficavam. Aí de vez em quando uma corria atrás da outra, dava umas assopradas, mas a Paçoca nunca machucou a baixinha. Ela só vai, assopra, dá um tapinha, dá umas encurraladas e fica quieta. É mais pra se impor, né? E até hoje é assim. De vez em quando ela vai lá, mas, por exemplo, ela de vez em quando uma dá uma cheiradinha na outra. Mas não tem mais aquele... Não, nunca brigaram. Não, brincaram. Elas brincam as duas? Então, depende da perspectiva de quem. Da perspectiva da baixinha, elas brincam. Porque a Paçoca sai dando um pinote, sai correndo atrás dela até o quarto, aí depois ela volta, a baixinha vem correndo atrás dela, como se estivesse brincando. Então, na perspectiva da baixinha, elas estão brincando. Mas na perspectiva da Paçoca, ela quer matar a baixinha.
Essa é a análise e a leitura que eu faço. E a Camila curtiu, a gata. Tá curtindo. Curti. A Camila curtiu. As vezes que a gente cogitou a possibilidade de ter que doar, coitada da Camila, ficava Começou a arrasada. chorar. Pô, muito legal. E o videogame você parou um pouco, deu uma pausa? Pai, até comprei um videogame novo, professor, e faz umas semanas que eu não consigo jogar. Putz, você sabe que eu sou péssimo, né? Eu nem sei jogar, eu não sei nem ligar o Xbox. É legal, mas isso aí você aprende, mesmo depois de velho. Eu aprendi depois de velho. Meu filho me chamou uma vez pra jogar aquele jogo de futebol, FIFA, acho que chama. Não, mas você tem que jogar sozinho. Jogar com criança, com adolescente, não dá. Tomei um couro, 7-0. Aí o que eu fiz? Eu falei pra ele assim, você conhece futebol de botão, filho? Nesse eles perdem. Aí ele falou, não, legal. Eu falei, não, tabuleirão assim, ó, você compra o time e tal. Aí comprei uma mesa de futebol de botão, os botões profissionais. Sim. Aí deixei eles brincando, não, é assim e tal, a regra é essa. Pai, legal, vamos jogar. Vamos jogar, legal, filho. Aí foi 7-0 pro pai. Pô, pai, isso é sacanagem, pô. Como é que você pode jogar bem? Hoje eu só jogo sozinho, só jogo o famoso modo campanha. Mas uma vez eu resolvi jogar um desses jogos de guerra, tipo Call of Duty online. Falei, eu assino a PlayStation online e vou jogar. Sim. Fui lá, me conectei, entrei na sessão. Cara, eu não durei 1 minuto na sessão. Eu entrei, a hora que eu tava começando a entender o que era o cenário, morri. Aí eu entrei de novo, morri mais rápido, não demorou nem 1 minuto, bem menos. Maria. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Desisto. Só jogo online e, eventualmente, se tiver um modo cooperativo. Ou seja, o moleque de 15 anos que tá lá tá jogando no meu time, tá me ajudando. Tá te ajudando, senão não dá. Porque senão não dá, você só apanha, cara. Caramba. Não, então isso a gente não conseguiu acompanhar. Péssimo. E das universidades você tá na São Camilo? Hoje eu tô na São Camilo. Professor de físio. Professor de fisiologia, junto com o grande professor Eduardo Bondan. Grande professor. Grande mestre. Aí não tem erro, né? Não tem erro. Com Bondan não tem erro. Jogando com craque, não... E na tua carreira de professor, me fala assim, eu pelo menos na minha curta carreira lá de professor, né, que eu fiquei uns anos dando aula, mas eu tinha uns medos no começo, assim, de entrar. Qual foi o seu maior medo em começar a dar aula, assim? Olha, os medos são você não corresponder à expectativa de quem está assistindo a aula, não conseguir transmitir, passar aquele conteúdo, né, ou conhecimento Sim. que você precisa, e entender realmente de tudo aquilo que você está falando. Eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis, Renato, porque quando eu comecei... Tudo, a gente nunca entende de tudo, assim, sempre tem uma ponta da curva que a gente não... Tem duas coisas, Renato, que vão influenciar nesse sentido. Tempo e vivência. Sim. Eu, por exemplo, eu dou aula na graduação desde 2008. Caramba. Né? Você já dava aula antes Esse de terminar ano, o doutorado? em janeiro, fevereiro desse ano, fez 14 anos que eu sou professor da graduação. Só que de 2008 até 2017, 2016, eu só dei aula de fisiologia e bioquímica. Eu só fui professor de cadeira básica. Em 2017 que eu comecei a atuar como professor de anestesiologia. E aí, tanto no nível da graduação como na pós-graduação. E mesmo como professor de anestesiologia, eu não abri mão da disciplina na cadeira básica. Exceto pela bioquímica. A bioquímica eu tirei mesmo da linha. A bioquímica ainda usa aquele livrão da veterinária que era o Leninger. Usa. Cara, o Leninger tem uma edição de 2021 que é maravilhosa. É mesmo? Cara, eu levava aquele livro para a faculdade. Mas assim, eu vou te falar, a fisiologia eu acho que eu nunca vou querer abrir mão dela. Hoje, por exemplo, né, com a minha saída da Cruzeiro do Sul, eu só estou dando aula de fisiologia na São Camilo. Mas é algo que eu não gostaria de parar de dar aula, porque estudar fisiologia me facilita muito a compreensão do meu trabalho. Eu acho desenvolvimento. Que fisiologia é tudo, né? Na verdade, para o anestesista é fundamental. Não, para o cirurgião também. É que assim, eu gostaria de ter mais tempo para estudar fisiologia. Eu lembro quando eu assisti uma aula sua de fisiologia, lá na Cruzeiro, junto com o Bondan. O Bondan estava na sala também. Foi uma das primeiras aulas da turma e tal, você começou. Um básico que você tem que rever de tempo, porque mudou, inclusive de quando eu me formei, mudou muita coisa, né? Tem muito conceito. Muito conceito novo.
Embora o básico, endócrina, né? também. O básico do básico da Sim. fisiologia é o mesmo lá desde os anos 70, 80. Mas Mas tem... muito mais coisas foram descobertas ao Sim. longo dos últimos 30, 40 anos. E eu acho fantástico, porque a hora que você entende o porquê, inclusive o que me fez Uhum. buscar a veterinária foi entender como a vida acontece, né? Eu acho que o maior desafio que eu pensava assim, eu inclusive prestei engenharia, prestei agronomia Uhum. em Botucatu, passei, prestei veterinária nas outras faculdades, passei. Aí acabei indo fazer veterinária porque eu queria entender como que a vida funciona, de fato, né? A vida real. E a fisiologia é a orquestra, né, da vida. Sem entender a orquestra, você não consegue entender a música. Você pode até achar a música bonita, mas você não vai entender o porquê daquilo tudo, né? Então eu acho que a fisiologia é incrível. E hoje você dá aula para medicina. Hoje eu estou dando aula na graduação só para o curso de medicina. E você não quer dar aula mais em outras coisas? Não, está aberto aí? Não, eu estou aberto. Eu gostaria muito de, em algum momento, voltar na graduação, na medicina veterinária, mas com as aulas de anestesiologia. Anestesiologia, sim. Voltar para anestesia. Agora tem sido muito bom eu continuar como professor de anestesiologia, porque assim, todo ano, para mim, é um aprendizado novo. Sim. Eu tenho costume, isso eu sempre fiz desde o primeiro ano que eu comecei a dar aula. No começo, porque eu era muito mais inseguro, era algo muito novo para mim. Mas todo semestre eu revejo minhas aulas, dou aquela estudadinha para ver se tem alguma outra coisa diferente que eu precise mudar o discurso, a forma de expor alguma coisa. Cara, eu sempre aprendo algo diferente. Eu sempre entendo, ou mesmo que eu não aprenda nada diferente, eu compreendo melhor algo que eu tinha dificuldade antes. E até você ensina. Então tem melhorado melhor, né? muito. E com alguns fundamentos e conceitos de bioquímica que eu ainda tenho, porque faz muitos anos já que eu não dou aula de bioquímica, mas acho que a essência, a base, você não perde. Sim. Eu consigo enxergar, isso é minha visão, tá? Eu consigo enxergar o meu paciente de uma forma muito diferente. Que legal. Né? Eu tenho um irmão que ele é o cientista da carne. Eles brincam, falam que Sim. o Roberto ele estuda os conceitos da carne. Eu via você anestesiando com um conceito fisiológico, anestésico, assim, muito profundo. E isso me deixava bem... E eu te perguntava, que você ficava mexendo chato, né? Pô, o cara fica me perguntando aqui as coisas. Né? Eu adorava ficar perguntando as coisas pra você, porque você gostava de explicar, tal, dava o caminho, certo? E é muito legal isso, porque quando você tá fazendo o que você gosta mesmo, de paixão, né? Porque é uma paixão que você tem ali colocando no paciente, você vê que o resultado é muito, muito melhor. Mas é muito melhor. Por isso você está aqui hoje. O resultado é melhor e te dá mais tranquilidade para você trabalhar, Renato. Às vezes acontece alguma intercorrência, algo que você não estava esperando sempre, na anestesia. Se você conhece bem a fisiologia do teu paciente, você entende mais precocemente o que está acontecendo. Sim. E de forma mais racional consegue estabelecer uma medida corretiva. Sim. Vai intervir, e aquilo né? se resolve com tranquilidade. E a questão do intensivismo, intervencionismo, você curte essa área já também? curti mais. Quando eu comecei o doutorado, né, tanto é que meu projeto era com sepsia, eu era bastante envolvido, participava de uma série de eventos, congressos, cursos, estudava bastante. Mas eu tive pouquíssima atuação com internação e intensivismo. Mas por que você não quis? Porque eu não quis e porque eu perdi um pouco do desejo, né? À medida que eu começava a trabalhar mais com anestesia, eu queria me dedicar mais à prática anestésica mesmo, né? Fazer essa parte assistencialista de anestesia. Sim. Tanto é que às vezes eu dou algum pitaco, troco alguma ideia com alguém que precise sobre algum paciente internado, mas eu não tenho know-how, gabarito, por exemplo, para coordenar um UTI, uma internação. Você acha que não, né? Não tem. O pessoal que está coordenando a internação aí está muito fraco. Não tem, porque essas pessoas que, principalmente quem for trabalhar com intensivismo, com internação, tem que ter muita clínica médica. O cara tem que saber muito de clínica. Eu não sou um bom clínico. Então, mas eles estão saindo da universidade com 1 ano e meio indo para internação.
Mas aí vai para internação para fazer um trabalho mais técnico, né? Braçal, total. É o technician da internação. Ele vai lá para fazer parâmetro, para dar medicação e eventualmente vai conseguir identificar alguma condição, chegar a algum diagnóstico. E lá na UNG você largou de vez também? Então, na UNG, da graduação eu estou afastado. E no hospital eu continuo. Você continua trabalhando na rotina? Continuo junto com o Renato, né? O Renato Sim, o Dalcin. ortopedista. A gente supervisiona lá os residentes. E você vai diariamente para lá? Não, lá eu vou de segunda e terça. Meus dias são lá 2 são dias segundas só. e terças. Quartas e quintas eu tô na São Camilo. O dia todo? Quarto dia todo, quinta-feira no período da tarde. Poxa, e o resto do período você tem as agendas livres para volante? Só que o resto do período é tipo 8 horas da noite. Ué, mas você é veterinário, você precisa trabalhar. Segunda-feira ainda é um dia mais tranquilo, porque parte da tarde eu tenho disponibilidade. Terça-feira é um dia bastante complicado, porque Renato e eu a gente fica o dia inteiro no hospital e normalmente as terças-feiras são bastante puxadas. Sim. Então se eu tenho disponibilidade é à noite. Às vezes pinta algum procedimento à noite que precisa, eu vou. Quarta-feira é um dia complicado porque eu fico na São Camilo o dia inteiro, mas às vezes eu marco cirurgia com a Camila no fim da tarde, 4h30, 5 horas, porque 4 horas eu já saí da São Camilo. E aí você vai anestesiar lá no Oncocani? Não, Cocani eu não anestesio, né? Eu não faço parte da equipe de anestesistas de lá, mas eu anestesio em algum outro lugar que a Camila... Paciente da Camila, ela aluga o centro cirúrgico. Cara, a Camila ela roda São Paulo inteiro, ela roda, né? A Camila... Cara, e ela tá dando aula só na Cruzeiro? Só na Cruzeiro. Dá aula de técnica cirúrgica lá. Não, eu cheguei a dar aula com Além ela. das pós-graduações, né? Sim, que ela sim. eventualmente é convidada. O pessoal de pós-graduação convida muito, assim, pra dar aula, porque tem várias, né, hoje. Tem muita pós-graduação. Mas é uma aula, acho que mais gostosa de fazer do que da graduação. A graduação é mais desafiadora, eu acho, sabia? Na minha opinião, como professor. É que na graduação você tem um público ainda bastante cru para ver aquilo que você está falando e que a grande maioria talvez não tenha o menor interesse por aquilo que você está falando. Às vezes eu Você vai dar aula para 100 alunos de graduação, não são os 100 que querem, eu quero ser anestesista, eu me encanto pela anestesia. Agora, quando você vai dar aula num curso de pós-graduação em anestesia, você espera que todos que estejam ali estejam interessados por aquilo. Essa é a expectativa. Mas hoje nem sempre é assim, né? Mas mesmo assim é melhor, eu acho bem mais agradável. E o que eu ia te falar, da graduação, a parte de anestésio, você não está dando aula, mas lógico, gostaria de voltar no seu plano de carreira. Como carreira, você pensa o que para o seu futuro como graduação? Você fez doutorado e pós-doutorado. Uhum. Tem mais alguma pós que você faria, não? Não. É isso. Participaria como colaborador, alguma coisa assim? Hoje, entrar em outro tipo de faculdade, curso, é algo por prazer na vida. Por prazer. Um dia ainda vou fazer uma graduação em física, cara. Vou estudar astronomia ainda. Maria. Sério Mas mesmo? só para comprar um telescópio e ficar olhando pro céu, mais nada. Você curte mesmo? Gosto. Eu fui para Brotas, né? Em Brotas eles têm Vai para Brotas, então. Pega a Camila um final de semana, vai para Brotas. Tem um observatório em Brotas muito legal. Eles têm acho que uns 3, 4 telescópios daqueles bem parrudos, eletrônicos e tal. Eu não entendo. Meu filho mais novo que entende bastante. Você pode usar e... Você faz um tour, você anda lá, eles mostram as constelações, você usa o telescópio. Bem legal mesmo. E é coisa simples, assim, é bem fácil, bem acessível. Vale a pena. Mas a astronomia é um negócio doido, né? Não tem fim, né? O universo. Vou trazer meu filho para conversar com você, o Pedro que adora isso. Trazer, não, a gente conversa, vamos conversar. Eu gosto bastante. Vindo pra cá, você viu a Lua vindo pra cá, não? Você viu a Lua vindo pra cá? Não, acho que ainda não consigo. Cara, eu tava vindo pra cá, descendo, tava um sol, assim, pôr do sol. E a Lua saindo eu peguei, aqui, mas a Lua eu não... Enorme, aquela Lua, ela tá ficando praticamente cheia agora, né? Cara, você pega minhas redes sociais, vai ver os perfis que eu sigo. É tipo não sei o que lá de física, teoria de não sei o que, ciência não sei o que lá. Só essas coisas com astronomia. Eu fico mas legal, tem que vidrada. Se dedicar agora a isso. Camila fica louca comigo. Porque às vezes ela quer assistir um filme à noite, aí eu vou vendo lá no Netflix.
Aí tem alguma coisa de não sei o que no espaço, eu falo, nossa, eu quero ver essa. Não, não vou ver nada de espaço, Não, de fala, você nave pode ver, espacial, de dorme quando você lua. quiser, né? Dorme aí no Pô, ela sofá. fica louca comigo. Mas eu gosto. Mas tem uns documentários muito bons na Tem, Netflix. tem, não, eu adoro, cara. Eu perco muito tempo com isso. Ah, mas é bom. E você perguntou qual que é a minha perspectiva com Sim, relação sim. à profissão, assim, tudo mais. Renato, eu tenho a seguinte expectativa. Eu gosto da parte assistencialista, né? Então eu gosto de anestesiar, não quero parar. Hoje eu consigo me dedicar menos porque eu estou boa parte do tempo na universidade. Embora, quando eu estou em Guarulhos com os residentes, eu acabo anestesiando mais. Olha. Então, isso supre a minha necessidade por anestesia. Agora, com relação a dar aulas, eu pretendo continuar dando aula na pós-graduação e na graduação. Porém, talvez com um viés um pouquinho maior para pós-graduação, Sim. porque você dá aula de forma um pouco mais direcionada, fala especificamente daquilo que é a tua atuação no dia a dia, e não posso ser hipócrita, a remuneração é bem melhor do que a da graduação. E na graduação é bom por dois lados, porque eu tenho esse ideal de tentar ensinar o aluno da graduação, e porque essas disciplinas que eu dou na graduação contribuem para a minha formação, sabe? Para o desempenho do meu próprio trabalho. O que eu não quero fazer é assumir uma carga de horas-aulas por semana muito grande. Eu vejo que tem acho que em qualquer sentido, somando tudo, eu não tenho a menor pretensão de ser aquele cara que dá aula de segunda a sexta e eventualmente 40 horas no final de semanais, semana. assim. Eu acho isso insano, cara. Insano. Pelo seguinte, eu vejo, por exemplo, existem colegas na faculdade que eles vivem aquilo. O cara só dá aula. Ele só trabalha na universidade e ele tem, às vezes, 40 horas por semana. Ele dá aula segunda manhã, tarde e noite, terça manhã, tarde e noite, quarta manhã, tarde e noite. É o que ele faz da vida dele. Sim. E eu respeito isso. Só que para mim não dá, Renato. Porque além de ser cansativo, dar aula é cansativo. Muito, muito cansativo. Quanto mais eu dou aula, quanto mais eu me envolvo com esse tipo de atividade, menos tempo eu tenho para estudar. E chega um momento em que você começa, eu tenho que dar essa aula, eu tenho que dar essa aula, eu tenho que dar essa aula. Você só não tem tempo para estudar, para parar um dia e falar, agora eu vou estudar, para ver o que eu posso melhorar nessa aula que eu já tenho montada, ou para eu montar uma outra aula que me pediram. Sim. Hoje o que eu sinto mais falta na minha vida é de ter tempo disponível suficiente para eu sentar e estudar. Falar, essa manhã eu não tenho nada para fazer, eu vou abrir, sei lá, pegar o alerta que eu recebo no e-mail da VA, vou ver os últimos artigos de anestesia, esses me interessaram e vou ler para me atualizar. Que legal. Com outro eu consigo é muito fazer. gostoso, né? Você sentar, rever. Eu vou te falar que faz muito tempo que eu não consigo sentar para focar em estudo, assim. Sabe aquela... Sentar. Primeiro que todo espaço que eu chego, eu tô no meu consultório. Alguém vem, bate na porta, posso falar com você? Porque eu tenho cliente não sei o que lá. Eu tô no trânsito, alguém liga. Então, esse tempo é quase um tempo de meditação, assim, né? Que você tem, ninguém te enche o saco, você tá lá lendo, estudando. E, de fato, assim, a gente precisaria ter um período... Imagina, né? Você pelo opera, menos a cada 15 dias, lá, assim. você faz bastante neurocirurgia, né? Deixa eu pegar, hoje eu vou ver o que Tem estão fazendo, né? O que estão estudando, o que estão apresentando. Isso é muito... Ou mesmo em congresso, né? Sim. Às vezes você vai em congresso, você pega um monte de gente nova que está fazendo coisa diferente. Que você precisaria de um tempo para poder pegar o trabalho do cara e ler direito. Faz falta mesmo. E se você fosse montar uma clínica, você montaria hoje uma clínica veterinária? Você e a Camila? Puta, Renato. Já imaginou Zanoni Já, eu vou ser Treira? bem honesto com você. Não, Treira não. Nem sei. Não, tem que ser casado. Nem sei que nome eu daria. Mas há pouco tempo atrás, eu até falei para Camila assim, eu falei, Camila, se você quisesse um dia montar um centro, uma clínica especializada em oncologia, eu abraçaria montar o centro cirúrgico. Colocaria uma equipe minha ali legal para trabalhar. Isso. Ia fazer anestesia do jeito que eu acho que tem que ser anestesia legal para esses pacientes. E aí, ela? Ela
ela acha legal, mas assim, acho que tudo isso envolve muitas coisas do tipo o quanto de visão de empreendedor você tem, o quanto de recurso disponível você Sim, tem para investir, porque para é fazer, caro. você tem 2 clínicas que você montou com uma baita estrutura e você sabe o custo que é para montar Sim, a clínica com essa estrutura. Mas se eu tivesse condição, recursos e uma visão um pouco melhor de empreendedor, eu faria. pô, eu acho Mas que. sabe o que eu gosto mesmo? Eu gosto é de estar no centro cirúrgico, Renan. É, mas é uma delícia, né? O centro cirúrgico eu acho que é o. Principalmente o meu, que eu construí com tanto carinho, que tem umas janelas, assim, tem um drag. Sim, Meu foco, eu adoro. não é, cara. Tem gente Você que fala chega assim, para você curte? trabalhar lá Cara, é uma e você trabalha na paz. estrutura que você quer trabalhar, Você sabe que oferecendo o serviço que você quer oferecer. isso foi um diferencial no na minha vida, porque eu fiz muita cirurgia volante, muita, ia Uhum. pra muito lugar. Cara, eu já operei aonde você pode imaginar, eu já operei, até em lugar que eu tenho vergonha de falar, mas Sim, enfim, sim, já eu operei. te entendo. E, e chegou um momento da minha vida que eu falei assim, eu não posso, se eu quiser ser um profissional diferenciado, eu tenho que pensar que o local onde eu vou trabalhar, ele tem que ser diferenciado, porque senão eu não consigo me diferenciar também. Porque você vai, é uma soma, né? Você pode ser volante, mas se você tiver uma estrutura sua que você montou, que te ampara em todos os Uhum. aspectos, é diferente. E é o que você falou, pô, no começo foi um sacrifício danado. Eu fiquei 10 anos sem tirar férias mesmo. Foi complicado, foi bem puxado no começo. Mas realmente, chegar hoje no meu centro cirúrgico e de repente o meu anestesista fala assim, pô, valeria a pena a gente comprar X coisa. Eu falo, por quê? A gente discute as tecnologias novas para ver se vale a pena colocar Uhum. ou não, né? E eu adoro tecnologia. Eu quero ser aquele velhinho que vai ter uma bengala com algum dispositivo eletrônico, assim, sabe? Com Bluetooth, que toca muito. Enfim, eu gosto de tecnologia. Porque eu acho que a tecnologia impulsiona a gente para o futuro, né? Quando a gente fala que isso aqui é coisa da modernidade, não é. A gente que está ficando velho, né? A Sim. modernidade está indo, as coisas estão acontecendo. Ou você está surfando essa onda, ou você está fora da onda. Eu não quero deixar de surfar a onda da modernidade, eu quero estar junto. E Eu muda muito gosto. rápido, né? E é Muda. muito caro, ainda mais no Brasil, onde a gente vai falar em equipamento eletrônico, que tudo é cotado em dólar. Cara, a gente sofre. A gente sofre e sofre muito, assim. Muito mesmo. Porque você quer fazer um negócio de qualidade, mas ao mesmo tempo eu vejo que essa nossa dificuldade em chegar nessa qualidade, principalmente nos profissionais como você, assim, que querem essa qualidade, você não ter a tecnologia 100% disponível por uma falta de recurso te Uhum. faz ser algo melhor, porque você precisa estudar mais. Né? Então é o que a gente estava falando. Teve um podcast aqui que eu estava falando acho que foi com o Ricardo, que nos Estados Unidos quem anestesia são os technicians, né? Sim. Mas ele está sendo supervisionado pelo veterinário e o cara tem o centro cirúrgico com todos os equipamentos. Uhum. E normalmente, por exemplo, vai fazer um bloqueio, quem faz o bloqueio é o próprio veterinário e põe um técnico para poder monitorar Uhum. só. O cara vai só olhar os monitores. Aqui no Brasil, às vezes você chega para anestesiar, você não tem tudo que você quer de monitor. Né? Porque é caro. Hoje um monitor cardíaco de boa qualidade é o quê? Uns 50 mil, 60 mil? Dependendo do que ele for analisar, custa. Chega a Às vezes custar até isso mais, né? mesmo. Um bom aparelho de anestesia com ventilador eletrônico lá, cara, é cento e poucos mil. E não é só isso, a gente está pensando em equipamento, né, Renato? Mas insumo é caro. Muito, Porque você muito. fala assim, As boas eu drogas, tenho um né? monitor. Eu tenho bomba de infusão, eu tenho não sei o que lá. Sim, Mas você precisa de uma agulha técnica. Tem agulha técnica que custa 50, 50 reais, 100, 150, 200, 300 reais e é descartável. Abriu, joga joga no lixo. fora. O transdutor de pressão que a gente usa eletrônico, Sim. embora ele seja, a gente reutilize, teoricamente ele é de uso único. Cara, aquilo Não, lá custa de até se você for 150, ver, 200 até se reais. você for ver a própria sonda endotraqueal, a gente reutiliza um monte de sonda endotraqueal. Não é Essa, comum. assim, graças a Deus, em muitos lugares a gente tem conseguido instituir uma cultura de não reutilizar. Felizmente, até lá no hospital escola, a gente já reutilizou muita sonda, mas hoje abriu, usou, Tchau, joga. lixo. E É não é como tão caro. seringa. Não, eu cheguei em clínica veterinária que o Custa cara R$ 6 uma reutilizava o equipo. sonda. O cara Não, isso reutilizava o aí não equipo. dá, né? Não, eu vi. Eu sei. Eu ficava pendurado assim Porque no assim, ó, canto.
Uma sonda endotraqueal, dependendo do volume que você compra, custa R$6, cara. Tudo bem, é um pouco mais caro que uma seringa. Sim. Tipo, dá para considerar. O problema é que às vezes eu quero comprar a sonda 2,5 com balão. Não tem a sonda 2,5 com balão, eu tenho duas aqui, então eu vou preservá-las, né? É lógico, é difícil, é raro, né? Mas a gente tem que realmente mudar, tem que haver uma mudança grande de cultura. É. Você hoje, como uma referência assim, de mercado, a gente tem o mesmo tempo de formado, eu vou fazer 17, né? 17 anos, não, 18 anos de formado. Daqui a pouco são 20, né? Eu lembro quando eu tava recém-formado, eu falava, cara, o cara tem 20 anos de formado. Que cara hoje é um somos velho, nós, né? né? Não, eu olhava, que cara é um velho. Hoje em dia os caras chegam pra mim e falam, pô, teu CRMV é 17 mil. O teu é 17 mil e pouco também, né? Também. E aí eu falei, mas daí 17 mil? Ah, 17 mil é pessoal idoso já, né? O idoso tem 17 mil de CRMV. Se você fosse dar um conselho pro jovem que você vive isso, né? Talvez... Segundo os jovens, Renato, nós fomos os últimos a ver poodles jovens, filhotes, porque hoje eles chegam tudo velho. Tem tudo velho já. Não existe mesmo poodle jovem, sabia? É raro, não existe. Sabe aqueles poodlezinhos que você via quando você era recém-formado? Eles estão vindo hoje com 16, 17 anos. Hoje só existe Spitz alemão, Bulldog francês e vira-lata. Não existe mais. Nossa, é mesmo. O pessoal gosta de Spitz. Mas um conselho. O cara que vai te procurar, fala assim, a gente estava falando sobre mentoria um pouco antes aqui da nossa conversa, para a gente poder finalizar com chave de ouro. Se você pega um cara que chega para você e fala assim, eu quero virar professor. Certo. O cara fez lá uma faculdade meio período noturna. Tem problema. E ele fala assim, pô, eu me sinto feliz no palco, né? Porque tem uma coisa de professor que é importante, é que assim, você tem que se sentir feliz passando aquilo que você conhece, porque aquilo que você conhece, quando você passa, te faz aprender mais. Acho que todo professor pensa assim, toda vez que você dá uma aula, você sai com uma sensação de que você sabe mais sobre aquilo. Eu acho que isso que encanta quem dá aula, por isso que a gente continua nesse processo. Vou dar aula porque eu quero aprender mais sobre o assunto. Se você pegar um jovem hoje com 22, 23 anos, o cara fala assim, eu quero virar professor, qual o caminho? Mas eu não quero sofrer, né? Porque hoje o jovem não gosta de sofrer também. Então não desiste, né? Se não quiser sofrer, desiste. Não, tem que ser realista. Eu acho que o caminho é assim, se o indivíduo ele quer ser professor, ele quer dar aula, seja a nível de graduação ou da pós-graduação, ele vai ter que investir na formação dele, então ele vai ter que fazer a sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, mas independente disso, o fato de você fazer doutorado, mestrado, mesmo que numa área específica, eu fiz doutorado em fisiologia, não foi o meu caso. Isso me deixa apto para dar aula de fisiologia? Não. O que vai me deixar apto a dar uma boa aula de fisiologia é estudar para montar as minhas aulas e principalmente viver aquilo. Sim. Entendeu? Ter uma atuação direta dentro daquilo para que você não seja só um repetidor de informação. Porque a grande verdade, Renato, é que assim, hoje, estou generalizando, tá? Lógico. Mas qualquer um consegue dar aula de qualquer coisa. Eu não entendo nada de criação animal. Mas se alguém falar assim, me dá uma aula de criação de suíno, eu vou lá, eu pego o livrinho, eu leio, eu pego os tópicos, estruturo numa apresentação bonitinha, vou lá e isso é assim, 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 assim. Até a hora que alguém levantar a mão e falar, mas professor, e se nesse caso acontecer isso? Aí você trava. Fala, não tem porque primeiro, você assunto. Não tem todo o conhecimento necessário, porque estudou só aquela coisa limitada, e não tem a vivência clínica. Então, para mim, hoje, é muito confortável dar aula de anestesiologia? Muito confortável. Eu não domino todas as áreas da anestesiologia, mas daquilo que eu dou aula, para mim é confortável, porque é o que eu faço no meu dia a dia, é o que eu faço há muitos anos, e quando alguém vem com alguma dúvida, algum questionamento ou pergunta, eu consigo, muitas vezes, resolver e sanar aquela dúvida. E se eu não souber, isso quem tem aula comigo sabe que eu sou assim, eu vou atrás da informação. Assim, quantas vezes eu já não fui indagado de alguma coisa que eu não sabia e eu falei, não sei, mas depois do intervalo essa informação chega para você. Chega, tem que chegar. E esse pessoal que dá aula em pós-graduação, que não tem mestrado, não tem doutorado? Cara, aí eu acho o seguinte... Você chegou a ter esse tipo de aula já?
Na pós-graduação, estrito sensu, mestrado, doutorado, isso não vai acontecer. Não acontece. Acontece na especialização. Como eu falei, eu não fiz residência, eu não fiz o curso de especialização, então eu não tive aula nesse sentido. Mas eu não acho isso ruim, porque numa especialização, o cara que está fazendo especialização, o aluno da especialização, ele quer aprender a especialidade. Então ele precisa de bases teóricas e de experiência trocada com o professor para saber como que ele vai fazer aquilo. Então, um especialista que tem uma grande bagagem e um mínimo de didática para passar aquilo, já dá conta. Legal. E existem muitas pessoas que fazem isso. Uma delas, inclusive, é a Camila. Não, a Camila fez mestrado. A Camila não fez mestrado. Ah, ela ainda não fez. Não terminou, mas ela até começou. tem. Não, nem começou. Ela tem uma certa pretensão, mas ainda não conseguiu encaixar isso na agenda dela, que é uma loucura. Caramba. Então ela tem a especialização dela e ela dá aula em alguns cursos de especialização em oncologia, de assuntos específicos que fazem parte da rotina dela. Eu achei que ela tivesse E ela mestrado. passa aquilo muito bem. Sim, a Camila é excelente. Nossa, é uma baita profissional. Bom, então quem quer começar tem que estudar muito. Tem que estudar, tem que se dedicar à especialidade que quer e aí passar para o outro. Vai seguindo em frente. Ser o mestre, como Ser o dizem, mestre. não é? Quantos anos que você faz bonsai, professor? Já tem 96 foi quando eu comecei, tive o meu primeiro contato, assim. 26 anos? Desde 96, são Não? 24, né? 25 anos vai fazer. Não estamos mais sabendo fazer conta uma hora dessa, pois é. 26, né? 26, né? 26 anos. Ficando velho. Você já é um mestre do Eu bonsai. já sou um mestre, não, me chamam de mestre. E essa história do mestre foi um aluno meu que chegou, não, mas você é mestre. Eu falei, mestre, né? Eu tô velho, sou novo ainda, não me chama de mestre que eu me sinto mal. Não, mas você explica muito bem, você é didático, não sei o que. Eu falei, caramba. Porque é o que você faz há 20 anos. Você 20 põe anos, lá, a você mesma corta coisa. o caulezinho da árvore e põe a cordinha lá todo dia durante a rapaziada nova vem e fala assim, anos. cara, mas você vai esperar 3 anos pra fazer esse negócio? Eu falo, mas 3 anos voa 3 anos. 3 anos é muito rápido. E o bonsai, ele te dá essa cultura, né, de que se você quer algo bem estruturado e bonito em 10, 15, 20 anos, você tem que começar agora. Não importa o tempo que vai levar. E trabalhar todo dia, né? Todo dia, com atenção, com cuidado, com dedicação, com disciplina. E todo dia você tem que dar atenção para aquilo, porque senão você nunca vai envelhecer bem, né? Você nunca vai ter um desenvolvimento correto. Então essa filosofia de pegar algo pela base dela e começar a construir é muitas vezes o que eu vejo que os alunos não querem entender. Não é que eles não entendem, eles não querem entender, porque vai dar muito trabalho. Sim. Poxa, eu vou demorar tudo isso para construir? Vai. É que hoje tudo é muito rápido, né, Renato? Muito rápido. Hoje você abre o teu celular, você consegue uma informação em segundos. Antes não. Antes, se você quisesse, você tinha que ir lá na biblioteca, pegar um livrão desse tamanho, ver onde estava, ir na outra biblioteca, puxar. Mas essa é a diferença tudo muito rápido. Mas essa é a diferença que eu acho que vai fazer aquele profissional que pode discutir conhecimento do profissional que pode discutir informação. Né? Então, você falar para mim qual que é a diferença? A diferença é o cara que vai falar sobre a experiência que ele teve nessa informação que você trouxe. Aquele só vai falar informação. Não, tal coisa faz assim. Tá, mas quando que você viu? Não, nunca vi. Eu só vi que é assim. E aí, quando o cara tem estrada, né, rodando, por isso que a gente está de barba branca aqui falando. Quando o cara tem estrada, ele pode, como um professor que você se inspirou. O cara vinha todo dia te dando uma aula. E é impressionante, porque a pessoa que tem a vivência e gosta de ser professor, ela te dá uma aula não pela informação direta. Não sei se você tem essa sensação. Ele não te dá informação. Ele te dá primeiro uma preparação do terreno para te explicar como você vai chegar. Tem todo um contexto para chegar naquilo. Como você vai chegar na informação. E aí, nesse momento em que você chega na informação, aquilo se torna claro. Né? Você fala, pô, realmente, olha, agora eu entendi. Que é o que faz a diferença para mim de um cara que é bom professor, de um cara que é um replicador de informação. O cara que é bom professor, independente de quem está ali ouvindo, a pessoa vai ter um conhecimento. Ela vai sair de lá com, puxa, eu entendi o que ele quis dizer. Professor, muitíssimo obrigado. A gente vai terminar a garrafa de vinho aqui fora das câmeras, né? Eu vou te dar a mão aqui porque foi um prazerzão. O prazer foi meu.
te ver aqui, essa pessoa maravilhosa aqui. Uma das grandes amizades que eu fiz na minha vida. E deve voltar em breve, porque a gente vai ter ainda mesa redonda de anestesista, a gente vai ter vários eventos aí. Bom. E pessoal, participem aí do nosso podcast, ouçam o nosso podcast. E se você tiver alguma sugestão, sempre deixa aí nos comentários, porque a gente está super aberto. A gente está começando um projeto e esse projeto, ele, se Deus quiser, vai muito longe e com certeza vai trazer muita coisa aqui para o nosso conteúdo digital, né? Que hoje é o conteúdo do momento. Então esse conteúdo digital, ele é para trazer informação, principalmente para quem está começando a carreira ou está no meio da carreira, às vezes um pouco perdido, um pouco desiludido até. Tem gente que às vezes está meio perdida, não sabe direito para onde vai. A gente está aqui para trazer informação exatamente para isso. Hoje, professor Zanoni, um baita professor, um dos maiores professores que eu já conheci, apesar de jovem igual eu, né? O cara é novão também igual eu, mas é um cara que me ensinou muito. Eu aprendi muito na questão didática, na questão de como ele montava as aulas dele. Dá inveja, gente. Eu roubava umas aulas dele assim, é de invejar. E os alunos dele, lógico, eram apaixonados. Eu não entendia por que os alunos dele eram tão apaixonados, né, pelo professor Zanoni. Então, com certeza é um cara que vai deixar um legado na anestesia veterinária do Brasil, com certeza, isso eu não tenho dúvida. E esteve aqui hoje nessa primeira entrevista que, se tudo der certo, vão vir outras, porque a gente está juntando uma turma grande de veterinários que vão vir falar sobre a sua carreira, a sua profissão e o seu desenvolvimento profissional, para você que está começando, está desenvolvendo aí a sua carreira, saber qual caminho trilhar e como evoluir para que você seja feliz na medicina veterinária. Pessoal, um grande abraço, até o próximo podcast e, se Deus quiser, muita informação. Próximo episódio a gente vai trazer 3 mulheres com mais de 30 anos, mais de 35 anos, que se formaram depois de filho, depois de uma carreira como mãe, e elas se formaram e elas vão falar sobre o sucesso e as dificuldades da profissão dentro do universo feminino, né? Em várias etapas aí desse universo. Então até o próximo podcast, até a próxima sessão.